Queridos amigos, eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. Por que, ultimamente, tantas crianças morrem inesperadamente? O que está acontecendo? Nós queremos respostas. Nós temos dúvidas. Nós temos muitas dúvidas. Criança, por exemplo, uma criança de 7 anos no Peru. Uma alemã de 9 anos. Uma menina britânica de 5 anos. Por que tantas crianças morrem atualmente? Você tem alguma noção, alguma ideia? O que pode ser a razão disso? Não passa um dia sem que uma dessas histórias chegue ao mainstream local. Essas mortes geralmente não se espalham internacionalmente, pois não teriam grande importância. Mas é a soma que é chocante. E nós temos alguns casos para vocês, porque nas mídias internacionais não se fala. Se fala apenas nessas regionais. Ah, morreu um menino tal, morreu uma menina tal. Mas você, olhando a TV, você não vai ter essas notícias. Mas aqui no Caio, no amigo de vocês, no repórter que sempre está de plantão para vocês, vocês vão ficar sabendo. Lila Masland, de apenas 5 anos, gente, estava morta na cama ao lado da mãe pela manhã. Ninguém sabe uma razão para isso. A mãe de 36 anos, Raquel Masland, teve que fazer essa trágica descoberta no início da manhã. A equipe de resgate, que foi imediatamente alertada, afirmou que a morte provavelmente ocorreu há horas. A família dela diz que não consegue nem fazer o luto adequadamente no momento. Não há indicação da causa da morte. Imagina só a mãe, o que é que ela não passou ali. No estado de Baden-Württemberg, aqui na Alemanha, uma criança de 9 anos desmaiou durante uma aula de educação física. Desmaiou, gente. 9 anos. São cenas que agora conhecemos de muitas transmissões esportivas. Às vezes, atletas cujos corações pararam de bater podem ser revividos. Isso também foi tentado aqui, mas falhou. Não deveria haver investigações porque a influência externa está descartada. Simples assim, né? Não se quer saber, na verdade, por que e como a criança faleceu. Porque não há uma razão de fora que fez com que isso acontecesse. Na Alemanha, agora parece normal que crianças dessa idade caiam mortas. Talvez você conheça isso também do seu país, do seu estado. Conta para nós aqui debaixo desse vídeo. A mídia do sistema agora tem uma formulação particularmente piedosa e sem sentido para tais casos. Uma emergência médica foi a causa. Uma emergência médica foi a causa. Não é sempre uma emergência médica quando uma pessoa morre. Em Ayacucho, Peru, Chiomara, de 7 anos, desmaia enquanto jogava futebol. Ela não sobrevive à parada cardíaca. Não havia mais nada que pudesse ser feito por ela no hospital e o funeral aconteceu no dia 5 de julho. Ninguém consegue explicar a morte. A expressão do Peru foi uma morte súbita. Também aí, a sociedade está aparentemente a aceitar o fato de as crianças caírem mortas nas escolas. Embora esta provavelmente não fosse a norma das décadas anteriores. A morte é mencionada apenas em uma mídia regional. Então vocês veem isso, que mesmo tendo altos números, agora saiu um número altíssimo
do Reino Unido de crianças que morreram, tá? Um número exorbitante de crianças menores. Tá? Talvez vocês queiram saber os detalhes, eu posso fazer um vídeo, mas vocês sabem, né? Aqui a gente tem que observar, né? Muito, né? O que a gente diz, o que a gente fala e mostra, né? Na Índia, então vocês veem que realmente no mundo todo acontece. Mas, Caio, sempre foi assim. Sempre morreram crianças pequenas de parada cardíaca. O quê? Na Índia, uma jovem de 16 anos desmaiou no corredor do prédio de sua escola e morreu. Naquele momento, ele não estava exposto a nenhum estresse físico específico. O artigo dos meios de comunicação indianos menciona um caso comparável em que um jovem de 14 anos desmaiou em frente à sua turma em dezembro do ano anterior e morreu de ataque cardíaco. Na Índia, esses casos são chamados de ataques cardíacos silenciosos. E talvez você também conhece casos desses onde crianças pequenas ou jovens falecem de parada cardíaca. Conta para nós debaixo desse vídeo para todos nós saberem como tem pessoas jovens, meninos, meninas, crianças falecendo ultimamente. Nós temos que mostrar que é uma quantidade grande que vem a falecer. Eu conto com a sua participação. Em uma morte semelhante de um talento chinês do badminton de 17 anos na Indonésia, houve uma entrevista coletiva sobre a causa da morte. A mídia alemã também noticiou isso de forma triunfante, porque a causa da morte foi esclarecida, porque normalmente não se sabe, né? Na verdade, a causa da morte foi parada cardíaca súbita. Então, está tudo claro. Não há nada para ver, siga em frente. Está explicado? Então, vamos continuar a nossa vida. Portanto, é completamente normal que o coração de um jovem de 17 anos pare. E você pode dizer à imprensa que a causa da parada cardíaca súbita é a parada cardíaca súbita. Muitas pessoas ao redor do mundo ainda colecionam histórias de mortes repentinas e inesperadas. Mesmo nos países de língua alemã. Além dos problemas cardíacos, também precisam ser examinados os muitos casos de câncer agressivo, gente, que muitas vezes ocorrem em faixas etárias completamente atípicas. Também aqui são cada vez mais os jovens que sofrem, que falecem. E nós ficamos aqui, sem receber a resposta à nossa pergunta. O que está acontecendo? Por que a gente não recebe uma resposta? O que aconteceu para ter tantos jovens mortos? Por que acontece isso? Será que é a mudança climática? Será que teve muito vento, muito frio, muito calor, pouca água, muita água? O que é a razão de tantas crianças vierem a falecer? Forte abraço, gente. Mão no coração. Nós ficamos em cima e nós exigimos respostas e consequências. Forte abraço. Até mais.